Então, pessoal, que a paz de Cristo esteja reinando abundantemente nos nossos corações. Sendo hoje domingo, nós vamos estudar a palavra de Deus dentro da revista da Escola Dominical. Vamos falar aqui sobre o discípulo e seus dons do Espírito Santo. Vamos ver aqui o que nós podemos aprender. Eu vou aprender junto com vocês aqui, ok? Então, a introdução é a seguinte: os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual e capacita o crente para o serviço. Seu exercício é fundamental tanto na adoração como na edificação da igreja. Eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos, e segundo, dons de poder, fé, dons de cura e operação de maravilhas. Terceiro, dons de inspiração, profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. São esses aqui os dons, divididos em 3 segmentos. Primeiro, vamos falar sobre o dom ou os dons de revelação. Vamos lá. São assim chamados porque concedem ao crente poder para o saber. Ou seja, recebemos o Espírito Santo, informações e revelações de forma sobrenatural, com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer o pensamento de Deus e a intenção dos opositores, que os inimigos da obra divina, em certos momentos ou para fins específicos. Muito bem, então começamos assim. Primeiro, a palavra da sabedoria e da ciência, a capacidade de saber e de aplicar as revelações são as principais virtudes e finalidades de sabedoria e da ciência. A palavra da sabedoria é o conhecimento dado pelo Espírito que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Tiago, capítulo 3, 17, fala sobre isso, e também Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao 8. A palavra da ciência ou do conhecimento também não provam as habilidades humanas. Não é adivinhação, fenômenos psíquicos, perceptivo ou telepatia, não. E nem tampouco é o resultado de um profundo conhecimento bíblico e tecnológico ou teológico. A palavra da ciência é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos de suas vidas, com a finalidade de socorro, quer dizer, de socorrer as pessoas, não é? Com a finalidade de manifestar a sua glória e poder. As palavras da ciência e da sabedoria se completam. A primeira permite conhecer os segredos divinos e a segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. Segundo, discernimento dos espíritos. Isso aí é muito importante, preste atenção. Como as palavras de ciência e da sabedoria, o dom de discernir os espíritos é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador, o joio do trigo e especialmente a intenção dos corações. Isso a gente pode conferir lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Terceiro, exemplo no Antigo Testamento, o profeta Eliseu, homem de Deus, desmascarou o espírito do engano em seu servo, que desejou tomar de Naamã um talento de prata e 2 mudas de roupa, como pagamento da cura da sua lepra. Queria pagamento. O pobre Geazi herdou apenas a lepra,
Os que compram e vendem os dons de Deus morrem leprosos, mesmo que esta doença não seja visível no corpo, mas inunda a alma com a imunidade deste pecado, chamado de simonia. 1 de Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27, é a história do profeta, né, com o seu servo. Você pode também conferir lá. Exemplo do Novo Testamento. Já saímos do Velho Testamento, vamos entrar no Novo. É no Novo Testamento que este dom se manifesta em todo o seu vigor, revelando os espíritos maus e enganadores dos últimos tempos. Em Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, Paulo enfrentou uma situação na qual precisou discernir os espíritos. Ele conheceu a origem daquela bajulação, expulsou o demônio em nome de Jesus Cristo. Os crentes precisam exercer este dom de atualidade quando o espírito de mentira está em muitos lábios, tanto em mais que aos dias dos apóstolos. Quer dizer, a mentira está imperando muito mais agora do que naquela época dos apóstolos. Assim a revista está falando. Então, os dons de poder são dom da fé, dom de cura e operação de maravilhas. Esses dons concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens. Primeiro, os dons de cura e a operação de maravilhas. Os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades serão sujeitas à cura divina. Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde, força aos corpos afligidos. Segundo, Jesus deixou o exemplo. Ele dedicou grande parte do seu ministério para curar os enfermos. Portanto, podia dizer aos seus discípulos: curai os enfermos, expulsai demônios. Leia lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. É isso aí. Então, vamos aqui concluir, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, diz aqui, Jesus tinha pleno conhecimento das condições dos homens sem Deus. Corações quebrantados, cativos do pecado, cegos, né, espirituais, oprimidos pelos demônios. Por isso, ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados, aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por hoje eu vou ficando por aqui. Talvez domingo que vem a gente continue nesse estudo aqui sobre os dons espirituais na vida de um cristão, né? O discípulo e os seus dons espirituais, os dons espirituais do Espírito. Então é isso aí, minha gente. Nós devemos buscar a Deus, nós que somos servos do Senhor Jesus, mas buscar também os dons do Espírito, que são muito importantes na vida do cristão. Então é isso aí, fica com esse estudo e daqui mais alguns dias a gente volta para dar continuidade a esse estudo bíblico. A paz de Cristo continue reinando nos nossos corações e até uma próxima oportunidade. Eu sou a pastora Shirley de Souza e que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, gente. Tchau.